Fala galera, aqui é o David Já e tá começando mais um vídeo do Projeto Chris Evans. E no vídeo de hoje o assunto é dieta low carb. Já faz um tempo que eu comecei a fazer dieta low carb, até porque agora eu tô na segunda fase do Projeto Chris Evans, que é a fase de cutting, a fase de perda de gordura. Então eu vou falar como tá sendo a minha experiência e vou explicar pra você como faz dieta low carb, para que serve, quais são os benefícios, quais são os malefícios, tudo que gira em torno do low carb. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muito. Vou pedir encarecidamente para você deixar o joinha já, se inscreve no meu canal porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou melhor ainda, me segue lá no Insta, @davidja_, pode me mandar um DM que eu sempre tô respondendo a galera e eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que tá lá. Então bora para low carb. Primeiro a gente tem que entender por que fazem low carb? Fazem low carb pensando aí no emagrecimento. Por que eu tô fazendo? Por causa de emagrecimento, por causa de perda de gordura. Mas isso é óbvio, Davi, isso é óbvio, eu sei disso aí. Mas como que faz low carb? O que consiste fazer esse tipo de dieta? É o seguinte, consiste em abaixar carboidratos, como o próprio nome já diz, o nome gringo, low carb, carb mais baixo, e focar, portanto, no consumo de proteínas e gorduras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma dieta normal, uma dieta balanceada aí deve ter de 40 a 60% das calorias totais do seu dia vindo de fonte de carboidrato. Já na low carb, obviamente, essa proporção vai mudar. Então, no caso, você vai consumir aí de 20 a 40% das suas calorias diárias vindo de carboidratos. E, portanto, as demais calorias você vai mandar em proteína e vai mandar em gorduras. É importante ressaltar que para que você perca gordura, você precisa estar em déficit calórico. Isso é essencial, galera. E o que é o déficit calórico? É você gastar mais calorias do que você consome, perfeito? Então vamos supor que um indivíduo gasta aí mais ou menos 2.500 calorias por dia e vai começar a comer 2.000 calorias, certo? Fazendo um déficit calórico aí de 500 calorias para poder perder gordura. Se dessas 2.000 calorias ele vai colocar 20 a 40% de carboidratos, então ele vai consumir aí de 400 a 800 calorias de carboidrato por dia, o que dá aí um total de 100 a 200 gramas. Por quê? Porque 1 grama de carboidrato são 4 calorias, assim como 1 grama de proteína também são 4 calorias e 1 grama de gordura são 9 calorias. Perfeito? Lembrando que aqui, quando a gente está falando desse indivíduo que vai comer de 100 a 200 gramas de carboidratos por dia, a gente está falando do macronutriente carboidrato em si e não do alimento. É importante você ficar atento a isso, porque senão vai gerar confusão. Como assim? Como assim? Não entendi. Seguinte, 100 gramas de arroz branco não são 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de arroz branco vai ter aí mais ou menos 30 gramas de carboidrato. Já você pega aí 100 gramas de batata doce, não são 100 gramas de carboidrato. Vai ter 20 gramas de carboidrato. Então é importante você ficar atento à quantidade de carboidratos, do macronutriente carboidrato que cada alimento vai ter. Mas vamos lá então, quais são os benefícios da low carb? O que eu vou ter fazendo essa low carb? Primeiro de tudo, perda de peso, perda de gordura. Claro, desde que haja déficit calórico, isso é importantíssimo. Se você, por mais que você consuma pouco carboidrato, se você consumir muita proteína, muita gordura e acabar ficando em superávit calórico, ou seja, comendo mais do que você gasta, você não vai conseguir perder peso. Por isso que é importante, é essencial, déficit calórico, tá? Então, fazendo a low carb dentro de um contexto de déficit calórico, você vai conseguir perder peso, você vai conseguir perder gordura. Isso aí acho que é o principal benefício. Até por isso que a gente está falando da low carb aqui hoje. Nas primeiras semanas é muito provável que seu peso comece a descer. Você começou a dieta aí, vamos colocar aqui 1.500 calorias, por exemplo, né, de 20 a 40% de carboidrato, restante proteína e gordura. E aí, ao longo das semanas, pode ser que uma hora seu peso dê uma estagnada. Nesse caso, é interessante que você faça ajuste. Aí você pode reduzir um pouquinho mais as calorias, reduzindo assim um pouquinho mais os carboidratos. E aí você continua perdendo peso, evitando assim o famoso platô. Segundo benefício dela é a questão do aumento da saciedade. E por que o aumento da saciedade? Porque principalmente o que nos sacia é proteínas, fibras e gorduras.
E como agora aquela proporção de quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras que você vai ingerir vai mudar um pouquinho, lembra que eu falei lá da OMS, lá no começo do vídeo, que agora você vai comer de 20 a 40% de carboidrato, o restante vai ser proteína e gordura? Então, como você está aumentando a quantidade de proteína e de gordura, você vai se sentir mais saciado, tá? E na escolha de carboidratos, se você for inteligente, escolher carboidratos de baixo índice glicêmico, de preferência até carboidratos fibrosos, você vai conseguir ter mais saciedade ainda. Você vai perceber que o seu controle de apetite vai ficar muito bom. Você vai conseguir emagrecer, vai conseguir perder peso sem passar fome. Então isso é muito legal da low carb. O terceiro ponto é a prevenção do diabetes. Isso aqui é muito interessante dizer, porque como agora você vai ingerir menos carboidratos, tá? E vai colocar mais proteínas, mais gorduras, você vai acabar gerando aí menos picos de insulina ao longo do dia, certo? A carga glicêmica das suas refeições vão ser menores, a sua digestão vai ficar mais lenta por conta de proteína, por conta de gordura e também dos carboidratos complexos que agora você vai colocar na sua alimentação. Com isso você consegue prevenir a diabetes. Olha que legal, um benefício aí que ultrapassa até a estética, esbarra na questão da saúde, que também é muito relevante pra gente. Mas tudo que tem um benefício, geralmente também tem um malefício. Low carb vai ter um malefício? Sim, tem alguns malefícios aqui que eu vou falar para vocês quais são. O primeiro deles, esse aqui que eu acho que é o mais evidente, é a questão de queda de performance. Galera, não adianta, carboidrato é performance, carboidrato é vida. Quando você está ingerindo uma grande quantidade de carboidrato, você vai colocar mais glicogênio para dentro do músculo, certo? Você vai ficar com aquele aspecto mais cheio e você vai conseguir render mais no seu treino, seja um treino de musculação, seja uma corrida. Então, no caso, se você é um atleta, por exemplo, ou você está querendo focar na performance, talvez não seja interessante para você fazer low carb. Talvez, mesmo que você queira emagrecer, seja mais interessante você fazer uma outra estratégia. Talvez trabalhar com uma gordura um pouco mais baixa, carboidrato um pouco mais alto, né? Respeitando, claro, o déficit calórico, mas não colocar o carboidrato muito embaixo, porque senão com certeza vai atrapalhar a sua performance. O segundo e terceiro malefícios que eu separei, coloquei mais ou menos os dois ali juntos, é a questão de compulsão alimentar e mudanças de humor. Só que, galera, compulsão alimentar e mudanças de humor pode ser que aconteça numa low carb? Sim, pode ser que aconteça. Só que aqui a gente não está falando de um carboidrato tão baixo. A gente está falando aí de 20 a 40% das calorias por dia. No exemplo que eu dei de 2.000 calorias, de 100 a 200 gramas. Você pode aí sim sentir um desejinho de comer um doce, alguma coisa, isso é completamente normal, ainda mais porque você está em déficit calórico. Mas não vai ser aquela coisa louca de como se você estivesse fazendo, por exemplo, uma dieta cetogênica, onde na dieta cetogênica você só consome no máximo 30 gramas de carboidrato por dia. Aí sim, em dieta cetogênica é muito mais comum você ter compulsão alimentar, você ter alterações de humor, inclusive em alguns casos até hipoglicemia. Antes de eu falar para vocês um pouco do meu relato de como que é fazer low carb na prática, O que eu sinto? eu quero passar uma dica aqui muito interessante para vocês, que é o seguinte: quando a gente passa muito tempo em déficit calórico, em privação calórica, o nosso corpo entende que estamos indo a favor da morte, certo? Tá vindo menos caloria, então o que ele começa a fazer? Começa a reduzir o metabolismo, e aí o seu metabolismo, a médio e a longo prazo, ele começa a ficar mais lento, certo? Quando você está muito tempo em restrição calórica. E aí, o que acontece? Pode ser que você faça aí a low carb por um tempo e você chegue no seu objetivo. Na hora que você quiser voltar para a sua alimentação normal, não volta com tudo, certo? Você tem que ter a consciência de que o seu metabolismo vai ficar um pouquinho mais lento. E aí, quando você quiser retomar a sua alimentação normal, você vai aumentando as calorias gradativamente, você vai reinserindo, né? Então, se antes você comia uma porção de arroz, por exemplo, agora você vai comer uma porção e meia, por exemplo, né? Falando em gramas aqui, você comia, sei lá, 100 gramas do macronutriente carboidrato. Você vai aumentando aí para 120, 150, vai aumentando aos pouquinhos, para você não ter o que a gente chama aí de rebote. É aquele ganho de peso repentino, são as pessoas que passam muito tempo numa dieta, depois voltam para alimentação normal, só que agora o metabolismo está um pouco pior. E aí volta a comer o que comia antes e acaba engordando muito mais. Então, quando vocês forem voltar para a alimentação normal, vai reinserindo a alimentação aos poucos, tá? Vai colocando carboidrato aos poucos para não ter rebote. Vamos aqui então agora ao meu relato, como que é o meu relato de low carb. Na verdade, galera, eu nunca fiz uma dieta muito restritiva questão de carboidratos, como por exemplo a dieta cetogênica que eu falei ali atrás. Inclusive eu nem gosto, tá, de dieta cetogênica, eu acho muito agressiva, sem necessidade assim, né? Eu não consigo me dar bem. Eu sei que tem gente que curte e tal, mas pra mim não rola. Mas vamos lá. Todas as vezes que eu fiz um cutting
na minha vida, eu nunca comecei na low carb direto, tá? Eu sempre terminava um bulking, por exemplo, um período de ganho de massa muscular, e aí depois eu vinha abaixando os carbos devagarzinho, certo? E aí meu peso já começava a descer, e aí quando eu via, eu já estava na low carb. Cada semana que o peso não descia, eu ajustava um pouquinho, e aí quando eu via, eu já estava na low carb. Então eu não ia de cara para low carb, eu chegava lá. Então terminava o meu bulking, por exemplo, com 400 gramas de carbo por dia. Aí ia reduzindo, na medida que o peso não fosse descendo, e aí quando eu via eu já estava comendo aí 200 gramas, por exemplo, 150, 100, inclusive acho que o mais baixo que eu cheguei foi 75 gramas de carboidrato por dia. Quando você chega na low carb, quando você já não inicia por ela, mas né, você vai tirando aos pouquinhos até chegar nela, é muito mais fácil, é muito mais sustentável, meio que você vai acostumando, né, então acaba sendo mais tranquilo. Agora nessa minha etapa que eu tô, o projeto Chris Evans, fase de perda de gordura, os meus carboidratos estão 85 gramas em um dia e 200 gramas em outro. Eu faço essa estratégia de ciclo de carboidratos, que já expliquei em um outro vídeo. Vou até deixar passando aqui no card, em que eu explico essa estratégia. Mas aí vocês vão reparar que nesses 2 dias aí já tá low carb, né? Tanto no dia de 85 gramas quanto no dia de 200 gramas, já que eu tô comendo mais de 2.000 calorias, 2.100 calorias num dia, 2.500 no outro. Então já tô no low carb. Comigo, questão de alteração de humor, questão de compulsão, esse tipo de coisa, eu não sinto, pelo menos bem tranquilo assim. Até a vez que eu cheguei a 75 gramas de carboidrato por dia, que eu bati aí 8% de gordura corporal, vou até deixar a foto aqui. Cara, tava tranquilo, não tava sentindo muito não. O que mais fica evidente é realmente a questão de performance no treino. Percebia que no treino de musculação eu acabava perdendo um pouco de força, sabe? Acabava ficando fadigado um pouco mais cedo e tal, mas é completamente normal. Inclusive tem algumas estratégias que a gente pode usar para conseguir contornar um pouquinho isso aí, como por exemplo usar algum estimulante, uma cafeína, né? Caso você não tenha nenhuma contraindicação, é legal você mandar uma cafeínazinha para você conseguir render mais no treino, né? Você conseguir dar uma tapeada nessa queda de performance causada pelo carboidrato mais baixo. Inclusive é o que eu faço. Sempre gosto de mandar uma cafeína, principalmente em dias pontuais, né? Uma dose mais alta em dias que eu tô me sentindo muito cansado. Aí eu tomo, faço meu treino normalmente. Esse foi o meu vídeo sobre low carb. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Me manda um direct lá no Insta, @davidja_, caso você queira trocar uma ideia, até perguntar alguma coisa por lá. Sempre respondo a galera. Convido novamente você a olhar meu Insta. Você com certeza vai gostar muito do conteúdo que tem lá. E nesse vídeo aqui, se você ainda não deixou seu like e não se inscreveu no canal, o momento para isso é agora, porque você me ajuda demais aqui no YouTube. Galera, muito obrigado e até a próxima com mais um vídeo do Davidja para você.